tema alimentação. Eu já vi no seu Instagram, de vídeos seus. O tema alimentação também é outra coisa que eu imagino que os pacientes, eles chegam, doutor, eu não quero operar porque eu vou ter que comer isso, aquilo outro, depois é batido, é não sei o que, eu não quero. Como é que funciona o pós-operatório da alimentar? Então, é assim, eu costumo fazer a dieta específica para cada paciente. A gente vai aumentando de acordo com o paciente. Então, aquela dieta, água, chá, gelatina, ela tem que acontecer? Tem que acontecer. Mas eu gosto de fazer ela assim, 7 dias. Do 7 ao 10º dia, a gente já vai fazendo uma transiçãozinha. Com 10 dias, se o paciente estiver bem, ele já come um ovo amassado, cozido. Aí a gente já passa para uma dieta pastosa. Ai, não deu, não me senti bem, volta um pouquinho pro líquido. Mas sempre colocando a proteína, né? Ah, tô indo super bem. Dieta branda já é purê, carne moída. Então, assim, eu acho que com 30 dias a gente consegue evoluir. É igual um nenê, com a introdução alimentar. Devagarzinho. Introdução alimentar. Então é isso, a gente vai fazendo com que, assim, o que eu não quero, que ele desnutra e que ele desidrate. Porque tomar água também é muito difícil no pós-operatório. Agora, até uma curiosidade, o paciente comer e tomar água junto com a alimentação, você pede para não fazer isso? Não. Porque imagino que ocupa espaço e Não. também gere saciedade precoce. Não. Eu peço para nem conversar durante a refeição. Porque quando a gente. Naquilo. Não, porque quando a gente conversa, se você não tiver uma excelente respiração nasal, se você for um respirador bucal, você vai deglutir ar. Verdade. É. Se você não tiver um nariz assim maravilhoso. O meu é grande, só não é maravilhoso. Não, então, por exemplo, eu não respiro nada. Por exemplo, se vazar o gás aqui, eu sou a última, assim, né? Então, é aquilo. Mastigue primeiro, depois converse. Engula, depois converse. E eu não gosto da água. E é importante essa questão da saciedade também, conversando com a nutricionista colega, é que você comer, prestar atenção no que você come também ajuda na alimentação, né, na dieta. Você evita comer mais do que você precisa, você come melhor, você admira e curte alimentos que você nem gostava antes, você não curtia tanto. É, exatamente. Então, assim, vai ter coisa que vai cair bem? Vai. Vai ter coisa que não vai cair tão legal. Mas o que eu acho mais legal, tem uma paciente minha, assim, já de um tempo, ela fala assim, sabe, doutora, eu como lanche, metade de um lanche, mas, eu não troco por arroz, feijão e bife, salada. Eu prefiro muito mais. Então, é uma troca, né? Uma mudança. E esses pacientes, às vezes, eles mudam esse hábito alimentar e falam, doutor, eu tinha prazer em comer isso, agora eu nem quero mais, eu gosto de comer. Tem essa mudança? Doce, principalmente. Eles curtem doce ou não? Ou param Não, de eles querer? gostam muito de doce. A maioria, né, come doce, gosta de doce. Isso é uma coisa... Claro, tem gente que gosta mais salgado e tal. Mas no pós-operatório, eles não conseguem comer doce. Porque o doce... Porque, assim, existe uma atrofia da papila gustativa, né? Porque você fica com a dieta líquida. Então, o doce fica muito doce, o salgado fica muito salgado, o azedo fica muito azedo. Então, eles... É difícil. Isso, o doce, eles demoram muito para introduzir, assim. Olha, interessante, também não sabia. É muita coisa que eu não sabia. Mas o que eles geralmente reclamam? Fala, doutor, essa parte da dieta é o que mais está me incomodando, o que você mais observa. Momento de silêncio. Agora. Whey. Whey, tomar whey, que é a proteína. Whey é difícil. Ele Mas não por consegue. quê? Pois é, eu não sei. Eu também não sei. Eu vou dar minha experiência. Eu não gosto daqueles negócios de whey. Eu não gosto, não acho saboroso. Tem gente que é apaixonado. Eu também não gosto, vou te falar. Mas assim, teve uma vez que eu fiz uma receitinha com whey e ficou bom. Então eu falo pra eles, compra um isolado, o sem sabor, pra misturar na comida, pra não sei o quê, mas o whey É o é mais uma difícil. unanimidade. Elas têm muita dificuldade. Na verdade, eu não acho que é o gosto. Eu acho que é uma carga muito grande de proteína. E a proteína começa a digestão no estômago. O amido começa a digestão na língua, né? Na boca, na saliva. Então, ele já chega parcialmente digerido. Então, é mais tranquilo. Para eles que têm um estômago bem pequenininho, aquilo acho que deve dar uma pesada, né?
Então, o whey é uma unanimidade. E aproveita então, me dê dicas. Como é que você orienta para esse paciente tomar esse whey ou tomar alguma coisa que ele não está se adaptando? Olha, água, sempre pH alcalino, tá? Entre 9, 9,5, tem algumas marcas. Sempre extremamente gelada. Deixe no congelador mesmo. Sempre de canudinho, porque você fica o tempo todo bicando e aí você não. Outra coisa, se a água não desce e eu tô com a boca muito seca, chiclete diet. Também é uma outra dica. Whey. Não tô conseguindo whey com sabor, cookie, não sei o que, morango. Compra o isolado, sem sabor, e faz receita. Faz gelatina com whey, Maria Mole com whey. Pode pôr na comida, inclusive, que ele não tem mais, ele não perde. Tem bastante coisa realmente. Hoje o YouTube aqui que a gente está em outros lugares tem bastante dica, dá para achar. Dá. Cuidado com as dicas também, né? O que você falou da dieta lá atrás. Tem dieta para tudo também, milagrosa, né? É verdade. E esse paciente, então, foi na dieta, tá indo bem, tudo mais, mas ele precisa de suplementos também ou não? Você não passa um suplemento alimentar, alguma coisa? Não. Depende. Depende da técnica que ele fizer. Por exemplo, o sleeve é uma técnica que como a gente mantém o duodeno, a gente faz uma suplementação um pouquinho mais tranquila, mas a gente faz durante 2 anos. O bypass, como a gente faz a exclusão, a gente tem que dar uma suplementação um pouco mais efetiva. São todas as vitaminas? Não. Ferro, vitamina B12, cálcio, magnésio e zinco. Então, ferro, vitamina B12, cálcio, magnésio e zinco, bem pouquinho. Tá. Mas é mais ou menos isso, tá? Eu gosto muito daqueles preparados com hidroximetilbutirato, que são pré-formadores de músculo. Então, eu gosto nos pacientes que gostam de fazer atividade física, então eu faço antes. E a reposição de vitaminas, ela sempre, eu geralmente, né? Eu faço uma reposição antes, aí eu deixo 30 dias, que esse momento dele se adaptar com a dieta, com gosto, com cheiro, com blá blá blá. E aí eu introduzo com 30 dias, porque vitamina, né? Gente, demora muito. Certo. E aí eu introduzo depois dos 30 dias. E eu não faço uma receita de bolo. Assim, eu faço eu faço de um jeito. Mas a Lógico. vitamina repõe cápsula. Pode ser cápsula, pode ser mastigável, pode ser intramuscular, pode ser endovenosa, como o paciente quiser. Eu vou fazer o sorinho mágico, não sei o quê, bababá. Substitui? Não tem comprovação científica. Tá. É o que eu falo para meus pacientes. Óbvio, tudo que você faz endovenoso, ele tem uma absorção melhor, mas não existe comprovação científica. Se eu fizer endovenoso, soro lá, X, eu não vou ter que suplementar. Isso não existe, tá? Então, a gente tem que seguir o que certinho que manda. É fato. O que é fato, exato. Mas esse paciente ele tem a possibilidade de desmamar, alguns casos, de desmamar dessa suplementação no futuro. Aí você entrou num assunto, então, Polêmico. não polêmico, mas assim, o que a gente tem visto na maioria dos congressos é que assim, os pacientes depois de 10, 15 anos de cirurgia bariátrica, cada vez menos eles precisam de vitamina. Porque enquanto eu tenho o duodeno lá funcionando, as outras áreas que também absorvem o ferro e a vitamina B12 vão ficar lá de boa, não é? Eu tenho um primo ali que tá absorvendo, fica tranquilo. Mas aí quando ele falta, as outras células há uma hipertrofia. Então o paciente precisa cada vez menos, tá? É uma readaptação do organismo. Só que na medicina, pra gente chegar e falar, olha, a gente vai operar e daqui 15 anos você vai parar de suplementar, eu preciso de um número robusto, né? robusto de pacientes e para que a gente consiga. Mas o que a gente vê, tanto na prática clínica quanto nos trabalhos que são apresentados, que eles precisam cada vez menos.
Eu acho que o grande ponto, eu gosto de dizer assim, a vitamina B12, ela é muito fácil de ser reposta. Ela é muito fácil. E ela é muito barata também. Bom.